E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Pencast. Hoje a gente vai bater um papo com o Matheus Pessoa, que é especialista front-end, e vai contar pra gente um pouco da sua carreira. E o mais legal é que ele vai falar sobre as lições aprendidas, como, por exemplo, se focar nos skills pessoais, em ouvir as pessoas, estudar conceitos mais que tecnologias em específico. E para bater esse papo, estou eu, o Vinícius Pascoal Antônio, falando diretamente aqui da Alemanha. E para bater esse papo, tem também aqui o Gabriel Rubens, falando diretamente de Portugal, e o Gabriel Lima, o Gabriel, nosso líder técnico, falando do Brasil. E aí, Gabriel Lima, tudo bom? Fala, pessoal, tudo bem? E aí, Rubens, como tu está? Bem, por aqui tá tudo ótimo. E aí, Matheus, prazer te ver aqui, hein? Fala, prazerzão, boa tarde a todos aí. Matheus, começar uma pergunta bem típica aqui do Pencast, falar um pouco sobre a sua história. Como que você começou na programação e qual faculdade que você fez? Qual que é a sua formação? Eu tenho 24 anos, fazer 25 mês que vem. Trabalho na área desde 2013, entrei cedo na área, então meio que contextualizando aí sempre como foi minha vida e a maneira de pensar. Eu sempre soube o que eu queria fazer na carreira, sempre soube o que seguir como profissão. Eu sempre tive muito interesse por computador, né? Eu sempre começo assim. Então, eu desde pequeno, eu morei muito tempo do lado de uma lan house. Então, começou lá atrás o interesse por computador aí. Eu era ratinho de lan house, jogava muito CS, vivia na lan house. Aí você começa a viver muito aquele mundo, você começa a se interessar mais por conhecer e entender como funcionam as coisas, né? Acredito que muitos também passaram por um caminho parecido. E comigo foi assim, eu tinha muito interesse por jogos e acabei começando a pesquisar com o passar do tempo como é que funcionavam as coisas. Comecei a me interessar também por sites, posteriormente por aplicativos, né, com a evolução da tecnologia. Então, sempre fui muito fuçar computador pessoal de casa. Fiz muito problema em casa, o computador parava de funcionar, baixava coisa que não devia, coisa do emule. Então, acho que passou por um pouquinho dessa fase, muitos anos atrás. E comigo foi assim. E com o passar do tempo, eu falei, quero seguir nessa área. Então, sei lá, desde os meus 15 anos, eu já estudava em casa o assunto programação, já estudava coisas relacionadas a TI, redes, hardware, enfim. Então, para mim, foi até uma escolha fácil essa questão da faculdade. Eu sempre soube o caminho que seria legal para mim. Me formei cedo no ensino médio. Eu entrei mais cedo do que o comum. Então, com 17 anos, já estava formado no ensino médio. E com 17 anos, eu prestei a faculdade, prestei a FATEC, que é a faculdade pública aqui de Santos. E foi um dos top 10 do ranking geral da faculdade, ficou nota muito boa. E na época foi até meio que um choque, porque eu estava acabando o ensino médio, estava na metade do ensino médio, fiz essa faculdade. Como eu fui muito bem na faculdade, minha família meio que entrou com um processo judicial para eu prestar a faculdade com o ensino médio. Então, lá em 2013, eu iniciei na faculdade na metade do ensino médio. Então, foi algo fora do comum. Eu nem sabia que isso era possível também, não entendia muito bem o que estava rolando. Mas, basicamente, o processo foi para mostrar que eu era capaz de estar na faculdade. Então, era um mundo muito novo para mim. Meus primeiros, 3 semestres da faculdade foi com muita porrada, porque eu era muito imaturo, era tudo muito novo. A faculdade, a média de idade era muito mais avançada, então era um papo diferente, maneira de pensar diferente. Então, para mim, sempre foi um grande desafio na área, sabe? Com quantos anos você entrou na FATEC, então? Você estava prestando o ensino médio e você tinha quantos anos? Recém-completados 17. Eu tinha acabado de fazer. Que legal, cara. Fiz em junho e entrei em julho, algo assim. Cara, muito legal. Eu também prestei FATEC. Eu entrei com 17 anos também, mas porque eu entrei um ano adiantado na escola. Como eu faço aniversário em setembro, em janeiro do ano que eu faço aniversário, eu já comecei na escola mais cedo, né? Então, eu terminei o ensino médio com 17 anos e já comecei a fazer, mas já estava quase completando 18. A gente tinha idades próximas ali, né? E como é que foi pra você, assim? Mesmo assim, eu já senti que eu era novo também, mas eu acho que não tanto pela idade, mas só pelo fato de deixarem, assim, se falarem pra você, agora você vai fazer mais novo, assim, junto com o ensino médio, a faculdade.
Agora, beleza, a gente deixa você fazer. Tinha um pouco dessa pressão de, caraca, agora eu preciso mandar bem, sabe? Preciso aprender mais rápido, sei lá. Tinha. Tinha essa mesma sensação, porque eu entrei novo, você acha a faculdade, vou estudar matéria ali, passar e acabou. Na realidade, não. A TI em si, você precisa estudar muito a fundo em casa, né? Precisa ter uma dedicação extra para você realmente conseguir entender, não é só passando a matéria, entender mesmo o que rolava. Então, pra mim tinha uma pressão grande porque eu me cobrava muito, porque eu via que eu não entendia de fato. Então eu tomei muita porrada na faculdade, muita nota ruim no começo, eu via muitos amigos ali se dando bem, passando com nota boa, eu falava, caraca, tá dando errado. Mas eu sabia que era o que eu gostava, entendeu? Então eu sabia que era eu aprender, não era o lugar que era ruim nem nada. Era mais eu estudar mais. E, como eu disse, a média de idade era mais alta, então o pessoal mesmo sempre incentivava bastante. Você falava, não, pô, estuda, é isso. Pô, tu é novo, se der errado, tenha muito tempo pra tentar. Aí, com o passar do tempo, você vai pegando isso aí, né? Tipo, peguei DP pra caramba no primeiro semestre, eu passei, sei lá, acho que só em 2 matérias de 8. O resto eu reprovei. E na minha família, tipo, ninguém falou nada, sabe? Falou, não, tranquilo. Vai lá. Então senti também o apoio da minha família. E foi bem legal pra mim, porque por mais que eu tava tomando porrada, eu via que uma hora ia dar certo, entendeu? Irado tu falar isso daí. Eu nem sabia disso, que tu era um prodígio da faculdade. E a gente precisa antes falar pros nossos ouvintes que não sabem o que é Lan House, porque tem muita gente aí que não sabe. Antigamente nem todo mundo tinha computador, tinha internet, então a gente ia pra uma Lan House, que era onde tinha os computadores pra gente poder jogar. E tu chegou a aparecer na tribuna em Santos por ter entrado tão novo na faculdade? Teve algum... Te trataram diferente por isso? Então, na realidade não, porque eu não gostava de falar isso. Eu não abri pra amigos, eu não abri pra muitos familiares. É algo que eu sempre deixei pra mim, porque sempre tratavam assim. Prodígio. Eu lembro que a primeira vez que eu contei na faculdade assim, pra um amigo, o moleque falou, pô, tá gênio. Eu falei, não, cara, eu tô apanhando aqui, tô tomando nota ruim, como é que eu sou gênio? Ele falou, não, tá gênio, pra estar aqui no meio de todo mundo. Aí falou, tu passou em qual posição aqui? Eu falei, pô, sei lá, um dos primeiros. Ele falou, tu é gênio. E eu falava, não sou, cara. Então eu não gostava de falar. Então esse assunto pra mim sempre foi algo, que rolou, sabe? Não foi... Você guardou mais pra você ali, né? Entendeu? Não foi um tabu que quebrei. Pra mim era algo que rolou, entendeu? Legal, acho que isso se torna um pouco de pressão mesmo. Você fica, caramba, todo mundo tá achando que eu sou mó inteligente aí. E realmente teve seu mérito, mas acho que você tinha essa vontade de se sentir como todo mundo aprendendo as coisas ali normalmente, né? E quando você começou a aprender as coisas na faculdade, em que momento você sentiu que falou, cara, é de front-end que eu gosto, é essa área que eu queria seguir, assim? Foi na FATEC mesmo? Você olhou bastante coisa de front-end na FATEC? Então, foi meio que uma mistura de um direcionamento de um amigo e também um pouquinho do que eu estava vivendo. Porque na faculdade eram 6 semestres, eram 3 anos, um grade horário de 4. Então era muitas aulas, muito puxado. E eu estava tomando muita porrada em muitas matérias que eu falei, tipo, banco de dados, eu apanhava muito, eu não gostava muito da aula. Então matérias assim eu sabia que não era pra mim, sabe? Eu sabia que era algo relacionado mais à programação mesmo, não só o banco. Então eu já comecei a direcionar ali o caminho por eu ver o que dava certo e o que não dava. E, sei lá, até o 3º semestre eu tava tomando muita porrada também em matéria e sempre ali firme. Eu reprovava, no seguinte passava e carregava o semestre. Aí reprovava alguma, até o 3º semestre foi assim. E eu lembro que no 3º semestre foi, sei lá, perto da Copa mais ou menos, 2014, que eu tava com tempo livre em casa. Aí eu falei, pô, essas férias eu vou pegar pra estudar. Eu peguei e fiquei trancado, sei lá, 2, 3 meses em casa direto, da Copa até acabar um pouco mais ali, até metade de um semestre. Eu fiquei até isolado do mundo, eu ficava só estudando, de sábado a sábado, domingo a domingo, mal via família, mal saía, mal viajava. Foi um tempo que eu peguei pra realmente, que eu falei, pô, vou mudar, velho, tem que mudar, porque senão eu só vou empurrar com a barriga, pegar um título que não é meu, e não é assim. Então foi mais uma dedicação extra que eu tive e tomei como uma realidade. E essa parte do front-end começou a surgir nesse meio do caminho, quando eu vi que eu aprendia muito rápido coisas relacionadas a esse assunto, entendeu?
eu conseguia fazer, sabe, tipo de primeira, conseguia entender fácil os tutoriais, cursos. Então, os cursos da Alura me ajudou bastante no começo, que eram cursos mais didáticos, era mais para quem estava começando na época. Então foi meio que algo que aconteceu naturalmente, entendeu? E tu falou que tu começou a mudar o seu caminho pro front-end por causa de um amigo teu que te falou. Tu acha que hoje em dia, vendo a sua carreira para trás, se você não tivesse tido essa mentoria, digamos assim, esse conselho de um cara mais experiente, tua carreira teria tomado um outro caminho ou teria demorado mais para chegar lá? Na realidade, minha faculdade ela direcionava muitas pessoas pro Java. Tinha muito Java. Era Java Mobile, Java para servidor, Java para aplicação, tipo serviços. Então era muito Java. Então eu achava muito maçante, mas conseguia passar assim, conseguia aprender. Aí tinha um colega meu, que ele é mais velho que eu, tem 30 e pouquinhos anos, e na época ele arranjou um estágio em São Paulo. E, pô, pra gente que é de Santos, era algo, pô, o cara é fera, né? Era algo realmente fora do comum. E esse meu amigo André, ele entrou no trabalho em São Paulo, trabalhava lá, ia de fretado, voltava, ia pra faculdade à noite, e nessa época ele não conseguia fazer muitos trabalhos. Eu comecei a ajudar ele com muitos trabalhos. Às vezes até fazia alguns pra ele ali de tabela, ali ajudava, mas na amizade mesmo. E com o passar do tempo ele falou, pô, o pessoal do curso do trabalho tá estudando uma ferramenta lá, o Angular. Estão estudando muito esse conceito de páginas e tal, roteamento, algo novo, era algo difícil de fazer, né, antigamente. E ele falou, pô, dá uma olhada, velho. Não curte muito Java, banco. Pô, dá uma olhada nisso aí. Eu também não sei muito bem como funciona, mas o pessoal fala bem. E estão usando lá. Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada. E nisso surgiu o Vini. O Vini, muitos anos atrás, com um curso de Angular que ele apareceu. Ele apareceu lá com um curso de introdução, era tudo em inglês. E eu falei, pô, legal. E consegui fazer, gostei muito, velho. Aí eu me apaixonei pela ferramenta, comecei a estudar mais a fundo como funcionava. Então foi um direcionamento mais de um amigo meu para entender o meu perfil, sabe? Então o meu perfil da faculdade formava mais um tipo de profissional e eu gostava mais de outro, entendeu? Então foi mais uma direção que rolou. Irado, eu passei exatamente por isso também, Matheus, no meu técnico, porque no técnico, geralmente os professores que te guiam, né, porque você vai estudar. E no meu técnico eu lembro que o professor sabia só C#, ele falava para estudar C#, e aí tinha um amigo meu que era sênior, já falou, cara, estuda Java, porque C# tá morto já, Delphi, ninguém usa, aprende Java. E foi assim que eu consegui me diferenciar também. É bom ter essas referências, ainda mais no começo. E aí tu começou a estudar, tipo, as ferramentas que teu amigo te passava. E como que foi a transição da porque até agora tu está na faculdade. Como tu conseguiu o seu primeiro emprego? Foi um estágio? Foi recomendação de professor? Foi algum amigo que te indicou? Como que foi? Então, eu sentia que, assim, eu fiz muitas entrevistas aqui em Santos, na época, e era sempre pra, tipo, o que aparecia, sabe? Primeiro emprego. O que estão aparecendo? Se me quiserem, eu vou querer. Então, tinha vaga de Android, que eu já me apliquei na época, tinha vaga pra Java. Então, aqui, como o mercado era um pouquinho limitado, era muito do que aparecia. E eu nunca era bem sucedido, porque, não sei, não passava no teste, às vezes não sentia confiança, ou eu também não sabia, enfim, não rolava. Aí eu comecei a pegar muito freelance, tinha um colega meu da faculdade que já era mais experiente, me passava muita coisa, então, velho, eu comecei ali na raça. Com o que aparecia, sempre estudando muito, dando muito foco ali no GitHub, comecei a entender mais como funcionava para ser realmente um profissional, e comecei a estudar muito por conta, pegar freelance. A faculdade tinha alguns projetos internos que você conseguia auxiliar, você tinha um grupo de estudos ali que às vezes você formava, às vezes grupo de reforço para alguma matéria. Então eu metia a cara onde fosse possível, entendeu? Onde eu via que era possível aprender. Nesse meio tempo fiz muitas entrevistas em São Paulo, começou a aparecer pelo LinkedIn, API Info, muitos sites assim. Resumindo aí, eu fiz 9 entrevistas em São Paulo, não passei nenhuma. Todas eu fui reprovado. Era UOL, Pagar-me, era consultoria, era escritório pequeno, eu era reprovado em tudo. Eu tomei 9 nãos. Se puxar aqui no e-mail, consigo até mostrar todos. Então era muito frustrante, porque eu falei, velho, não é possível que eu não sei. Não é possível. Consigo fazer freelance, consigo
tava com notas boas na faculdade, já tava mais avançado, já tava para me formar. Eu falei, não é possível, porque eu via que eu conseguia entregar de fato algum valor, né? E nisso eu comecei a abrir mão. Falei, São Paulo não vai dar não, velho. Eu vou começar a voltar a procurar em Santos. Aí eu voltei a procurar em Santos. Primeira empresa que eu procurei foi numa agência, e eu consegui, logo de primeira. Comecei, sei lá, no dia seguinte que eu fiz a entrevista. Aí eu falei, acho que é um caminho, né? Lá em São Paulo não deu certo, aqui em Santos vai dar. Então, isso lá em fim de 2016, eu tava para me formar já. Entrei na agência Manga, agência aqui de Santos, que tinha um certo mercado que atuava, não era uma agência muito grande, mas já tinha alguns clientes. E lá também aquela pegada, primeiro emprego, pegada de agência, quem tá livre pega a tarefa, quem não tá vai aprendendo com o amiguinho, então era muito ágil, né? E eu comecei a trabalhar com muitos sites, aplicativos, dava suporte a algumas coisas que estavam no ar. Então, velho, eu comecei a trabalhar com tudo. Era com AngularJS, que eu já sabia bastante na época, consegui desenrolar legal. Com Ionic, com coisas em Ruby, em JavaScript puro, sites personalizados, WordPress, o que aparecia, eu metia a cara. Legal. Deixa eu só voltar num ponto que tu comentou que o Vinícius te mandou um curso de Angular em inglês. Mas o inglês era tranquilo pra tu ou isso também foi uma barreira? Não, o inglês acabou sendo bem tranquilo. Eu sempre gostei bastante de ouvir músicas em inglês, curto muito música internacional. Então eu sempre gostava de entender o que estava rolando na música. Então foi algo que eu sempre tive na minha vida, de entender o que acontecia. Então essa questão de ouvir música, ouvir muito conteúdo, você lê muito conteúdo em inglês também. O inglês acabou sendo até que o menor dos desafios aí. Não, legal. Porque esse é um ponto importante, né? Pelo menos pra mim, eu não sabia inglês e isso era uma barreira gigante. Pra aprender assim, no começo, pra conseguir material, até chegou uma hora que eu falei, ou eu vou desenrolar nisso, ou minha carreira vai estar muito limitada. Sim, é uma limitação grande, né? Que você sofre para consumir materiais, você tem uma limitação grande com possíveis empregos, né? Então, inglês eu sempre vi também como algo necessário. Fiz muito tempo também de inglês intensivo, não tá para me formar. Eu consegui o primeiro emprego. Isso é até bom você lembrar, eu investi na época em inglês intensivo. Eu estudei o método Kalan, o método britânico e tal. E fiz 6 meses, o curso era 2 anos, mas eu fiz 6 meses, foi o que deu na época. Mas foi de grande aprendizado, porque eu procurava em aprender e não ter título de formado em inglês, então eu queria aprender. Pra mim era o importante. Legal, Matheus. Matheus, teve uma coisa que me veio à mente quando você falou dessa vida real versus a faculdade, né? Você falou, cara, tava indo super bem na faculdade ali e de repente não conseguia arrumar um trampo. Fora esse momento ali, talvez, do primeiro trabalho, dos primeiros trabalhos ali, o que você mais sentiu de diferença, assim, quando você falou, cara, beleza, a faculdade é super importante pra mim, mas agora eu deslanchei legal quando eu tive essa experiência de trabalho. Quais as coisas que você mais sentiu que, olha, a faculdade me ajudou nisso, cara, a faculdade não me ajudou nisso, sabe? Bom, acho que é a grande diferença do mundo real pro mundo teórico só, que é o resolver problema. Tem que saber o que você está atuando, você tem que resolver algum problema. Então, quando você está muito na teoria, muitos cursos, faculdade, fala, funciona assim, pode ser usado assim. Então, eu acredito que é um mundo que é mais para você conhecer. O mundo da faculdade, o mundo você estuda muito em casa, né? Quando você parte para o mundo real, é um problema ali, muito específico, e você tem que resolver, entendeu? Aí que entra você entender muito bem conceitos. Aí foi quando eu comecei a entender que era mais importante eu entender como resolver o problema do que ficar entendendo como funcionava milhares de teorias, entendeu? Irado até tu comentar disso, eu queria falar contigo disso mais pra frente, tu já tá... Sempre foi mais precoce, né? Entrou na faculdade cedo, já pegou o tema cedo agora, porque tu tá falando e dá pra ver, eu nem sabia disso, mas tu trabalhou com muita tecnologia no começo, tu sempre se dispôs a resolver os problemas que apareciam, e pelo que eu vi, tu investiu muito tempo estudando, né? Então dá pra ver que tu é um cara determinado. E é bom mostrar pro pessoal que tá escutando que não cai do céu as coisas, porque às vezes a gente acha que vou fazer um curso ali no YouTube, já era, tô pronto, mas não. E ainda mais hoje, você como especialista, você entende que tem muito mais valor um desenvolvedor que tá disposto a resolver o problema
do que algum especialista numa tecnologia em si, né? Sim, encaro com esse pensamento. Foi quando teve a virada de chavinha, acredito, na minha vida. Foi quando eu entendi como funcionava mesmo, né? Porque na vida você tem muitos problemas, você tá lá para resolver problema. Programação é basicamente isso, né? Você resolver alguma demanda, você vai resolver algum problema. Então acredito que você compreender isso aí é interessante para muitas situações. Seja com relação com algum colega, seja com resolver algum bug é algum problema, então você tem que entender o problema. Eu acredito que quando você tem essa mentalidade e esse entendimento aí, que é algo que você não tem quando você é imaturo, que é o grande diferencial. Que era eu na faculdade. Eu sabia muita teoria, mas, sei lá, às vezes na entrevista ficava só nisso. Teoria. Quando realmente fui pra prática e comecei a aceitar qualquer tipo de demanda no meu primeiro emprego, que realmente eu tive uma grande evolução. Sei lá, 3 meses eu fui promovido já. Tipo, tinha uma mudança de cargo, o pessoal gostava bastante de mim, o pessoal que trabalhava comigo era bem legal. Então eu também tive esse suporte do pessoal que trabalhava comigo. Não depende só de você em muitos momentos, né? Então tem muito do contexto do emprego. Então também sou muito grato ao pessoal da época que trabalhava comigo, que sempre auxiliou, sempre ajudou. Então acredito que é isso, é você entender o problema e sempre atacar isso. Não sei isso. Por quê? Tem que estudar. Não sei inglês, tem que estudar. Tô tirando uma nota ruim, tem que estudar. Então acredito que volta muito num laço repetitivo, né? De estudar, atacar o problema. Tu falou sobre o primeiro emprego que tu conseguiu em Santos, né? Mas o que tu fez para conseguir esse emprego, por exemplo? Tu falou que a faculdade não era necessário. O que mais tu estava estudando e como tu estava estudando? Tu comentou primeiro de um curso de Angular, que o Vinícius compartilhou contigo, e como tu seguiu daí pra frente até conseguir o primeiro emprego? Bom, acredito que também mudou um pouquinho a postura. Eu fiquei pesquisando muito sobre também como ter relações pessoais melhores relações, né? Então eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia abordar. Numa entrevista eu tinha muito essa abordagem do tipo, não sei fazer isso, conheço aquilo. E na realidade não sabe nada, você não passa confiança em nada. No meu primeiro emprego aqui em Santos eu já cheguei falando, eu sei isso, eu não sei isso. Então, isso aqui eu sei fazer. Então, eu já fui bem sincero, acredito que a honestidade que a confiança que eu passei foi o diferencial, porque na época a empresa queria alguém para realmente começar, para aprender, mas que atuasse em projetos que já existiam, entendeu? Então eu falei, eu consigo atuar com suporte a APIs, consigo entender o banco de dados e consigo dar suporte a layouts e é isso, entendeu? Eu não prometi nada, mas eu sabia o que eu conseguia fazer, que era basicamente o que eu atuava nos freelancers, entendeu? Então foi basicamente eu vender a ideia do que eu conseguia agregar o valor, o que eu conseguia realmente pôr em prática. E aí eu também imagino que você deve ter pensado, cara, eu não sei essas coisas, acho que eu não estou conseguindo também fazer algumas atividades específicas que o mercado está demandando de mim. Quando é que foi virou essa chavinha para você também falar, cara, preciso estudar isso? Quais foram as primeiras coisas que você estudou assim, que você achou que foi um boom para falar, cara, acho que agora eu tô sentindo que tô atendendo mais o mercado? Bom, acredito que foi quando eu saí dessa agência que eu tava, fui pro primeiro emprego em São Paulo, que era realmente minha grande meta até então da vida. Apareceu uma oportunidade para fazer parte de um processo de uma empresa lá em São Paulo, a empresa Acna, era a empresa que tinha como um sistema como principal da empresa, um sistema core, e todo mundo dava suporte a esse sistema, e esse sistema tinha um sistema de créditos que eram vendidos pelo comercial. Então, basicamente a empresa era o sistema, entendeu? Então, quando apareceu essa oportunidade, que realmente eu vi, aqui eu posso aprender algo realmente novo. Porque na agência, que eu falei, eu dava suporte a tudo, a muitas coisas, muitas ferramentas, e nessa empresa que eu comentei em São Paulo, era uma mudança grande. Que era em São Paulo, era realmente um emprego que eu tinha um cargo maior, e realmente benefícios, então eu falei, aqui é maior a responsabilidade. Aqui já falaram, você vai atuar assim, você vai responder a tal pessoa, aqui tem uma metodologia ágil, então tinha muito mais um outro passo, entendeu? Um passo adiante. E na época eu comecei a estudar a fundo a linguagem, vi que eu não sabia muita coisa da linguagem, entendeu? Então eu comecei a estudar a fundo a ferramenta que eu trabalhava, que era o Angular, era Angular JS e Angular 4, tinha parte legada e parte
nova, então tinha que entender muitos conceitos. E quando trabalha com legado, tem muitos problemas assim, né? Para de funcionar. Por quê? Não sei. Aí você tem que entender realmente como funciona para conseguir resolver o problema. Então, a grande virada para eu entender o que eu devia fazer na minha vida foi quando eu tive também essa direção profissional. Boa, legal. Sim, o sistema legado é sempre tu pegar as POCs de todo mundo que passou e bug, tu não tem ideia de onde olhar, né? Isso não faz o menor sentido. Já passei. É ruim, mas é bom, né? Cria casca, né? Que acho que é um dos principais, assim, do emprego, né? Normalmente tu olha pra trás, tu vai vendo que tu vai criando mais casca, tu vai entendendo onde procurar o problema, né? Sim. Cara, Matheus, eu queria agora fazer um pulo aí pra tua carreira hoje em dia, né? E aí eu queria entender o que mudou de lá pra cá, porque tu começou contando um pouco as tecnologias que tu trabalhou na agência e como tu foi evoluindo até pelo sistema legado e por estudando. E o que mudou hoje em dia? O que tu tem trabalhado? Bom, atualmente eu trabalho no Santander, trabalho como especialista numa consultoria, a Everest, e atuo no cliente Santander. Então, também é uma pegada bem diferente do que trabalhar só numa empresa. Quando você é consultor, você está lá para resolver uma dor, algum problema. Então, é uma responsabilidade grande. Acredito que eu tenho lá, acredito que nunca esconderam isso. Então, quando eu fui contratado há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, foi nessa pegada. Falaram, você vai resolver, vai participar de um produto, você vai dar suporte a tudo que precisar. Seja feature nova, seja com bug, seja auxiliar alguém da equipe. Então, você vai trabalhar no produto, entendeu? É uma responsabilidade grande. E acredito que o que mudou foi quando eu realmente entendi o que eu queria seguir na minha carreira. Como eu falei, no começo eu trabalhava com um pouquinho de tudo, gostava mais daquilo, mas trabalhava com tudo. Depois comecei a trabalhar com legado, eu vi que eu tinha um certo potencial. Modéstia à parte, eu vi que eu conseguia entregar as tarefas, eu vi que estava entendendo, conseguia ajudar meus colegas, então eu falei, vou estudar a fundo. Então foi quando eu comecei a parar de querer abraçar o mundo e comecei a trabalhar só com o que eu tinha realmente como foco. Então, a maioria das minhas experiências profissionais foi tudo com front-end. Sempre decidi seguir nessa área, mas com variadas tecnologias. Então, atualmente trabalho com Angular, mas já trabalhei com React, com Vue. São tudo do ramo do front, mas tem suas variações, suas diferenças. E acredito que o grande diferencial é esse. Eu tenho minha área de trabalho, também consigo atuar resolvendo a dor do cliente, do produto. Então, tanto a parte técnica como a parte da gestão, atualmente eu sei que eu consigo agregar valor. Então, acredito que o grande diferencial é esse. Quando você entende onde realmente você consegue ser efetivo. Boa, legal. Aí só outra coisa, com quem tu trabalha agora? Se fosse falar especificamente nos teus últimos meses. Trabalhava no produto de capital de giro preventivo, eram produtos financeiros do Santander, era de renegociação de dívidas e tal, tem alguns pontos de diferença, e atualmente trabalho no agronegócios, então até dentro do banco eu tive essa migração de produtos, e são produtos que têm uma pegada parecida, são produtos da área de pessoa jurídica, então tem uma pegada parecida, e são a mesma stack que é utilizada para ambos, que é Angular 8, e tem esteira de DevOps, tem todo um procedimento de trabalho atualmente. Que legal, Matheus. Acho que tem um dilema de todo desenvolvedor, de todo especialista, que cara, que ferramenta eu uso para determinado problema, né? Acho que é o maior dilema de todos, assim. E, assim, qual a sua opinião como especialista hoje front? Você diria que existe mesmo uma solução para cada um dos problemas que a gente tem nesse mundo de front-end, pensando na experiência que o usuário tem com a aplicação que ele está usando? Olhando para as ferramentas que você já usou hoje, qual seria a mais ideal para o que você diria? Assim? Bom, acho que depende muito do que você tem como resultado, né? Se você tem uma aplicação muito grande, a tecnologia não é recomendada, acredito. Então, depende muito do seu produto final. Que eu falei, já tive contato com o AngularJS desde o legado, depois o próprio Angular se atualizou. Também tive contato com o React, uma pequena experiência, mas achei bem legal, porque é um conceito bem diferente até do Angular. É uma lib, algo que você consegue reaproveitar. O Angular é um framework, você tem a regra ali embaixo do braço. O Vue é um meio termo de ambos, acredito, falando resumidamente. Então você tem muitas tecnologias atualmente que resolvem problemas parecidos, de formas parecidas.
E acredito que o grande diferencial é você realmente entender o final do resultado, assim, você entender qual que vai ser a sua aplicação. Eu tenho uma aplicação mobile, eu tenho uma aplicação web que vai ser um PWA, vai virar um seu aplicativo, é um sistema só para um dashboard. Então, atualmente eu vejo que não tem uma bala de prata. Quem fala isso está mentindo. Não tem. Tem o melhor para aquele determinado assunto, determinada equipe. Às vezes a equipe tem mais know-how também em uma determinada stack. Eu acredito que são vários fatores que determinam uma stack. Então, tenho colegas que trabalham com outras stacks e trabalham com problemas parecidos. Então, você vê que muitas vezes não é só mudar a tecnologia, você também tem que se adaptar ao que você está querendo entregar no final. E você já teve alguma dificuldade em, às vezes, falar, cara, é melhor usar essa ferramenta, ou é melhor esse framework para esse problema? Que tem esse lado também, né? Às vezes não é fácil convencer as pessoas de que a gente pensou que aquele problema seria resolvido de uma forma melhor com aquela ferramenta, né? Como é que é esse mundo também de, às vezes, falar, ouvir, porque às vezes quando a gente está num cargo maior, a gente precisa se colocar no lugar de ouvinte ali e falar, cara, vamos do teu jeito, porque a democracia ali achou melhor, mesmo que às vezes eu acho que tem um problema lá na frente. Como é que foi a tua experiência com essa forma de falar para as pessoas que talvez não seria o melhor caminho, mas já seguiu um caminho mesmo não sendo melhor, na tua opinião? O que você acha? Já passei por uma experiência parecida. Acho que todo mundo, com certa casca, certa experiência, tem esse dilema, né? Você começa a fazer uma coisa, se julga que é o correto, aí você começa a ver e fala, puta, não é o melhor caminho. Acredito que o melhor é você sempre ser muito transparente. Acredito que você entender o outro lado é muito importante. Então a ideia de entender de fato o que a área de negócios espera receber é muito importante. Então, por isso que o planejamento é sempre bom. Você entender o que você está fazendo. Então, tecnologia é só parte disso. Então acredito que você entender o que você está entregando é o principal. Mas você fala, decidi assim, vou seguir nessa stack, você começa a fazer, você fala, não é o melhor. Aí depende muito do contexto onde você está. Se você consegue renegociar prazo, se você não consegue, se a equipe também sabe outra tecnologia, se a tecnologia tem alguma adaptação dentro dela que você consegue fazer. Então acredito que é muito... Depende muito, o famoso depende, né? Então depende muito do local que você está e da pressão do ambiente que você está, de prazo de entrega, enfim, são muitos fatores. Não estou te respondendo exatamente porque acredito que tem uma variação grande. Depende muito de muitos fatores, na minha opinião. Quem fala que é só um caminho, tá errado. Respondeu bem, cara. Acho que era mais saber se você tinha passado alguma coisa parecida também, assim. Mas o que você falou faz bastante sentido. São realmente muitos fatores, acho que isso traz bastante problema na hora de decidir ali, né? E acho que todo mundo já passou por algumas situações, outras mais leves, outras mais pesadas. Mas... Aquela entrega mal sucedida, né? Acredito que todo mundo já passou por isso. É uma grande frustração. Tive até uma experiência pessoal com o passar do tempo. Foi uma empresa que eu passei que acabei sendo demitido. Foi um grande choque para mim há uns anos atrás. Falei, pô, mas eu fiz certo e tal. O que passou, entendeu? Então, quando você começa a realmente entender o outro lado, que você começa a entender também como você evolui como pessoa. Foi uma empresa que eu passei que era uma fintech. A fintech tinha uma demanda, eu trabalhava num produto que reunia outros, basicamente. E nada dava certo na empresa. Assim, vários produtos começou a dar problema. Vários. E muitas equipes foram cortadas por conta desse problema, porque na época a direção julgou como errado quem fez e não quem planejou. Então na época foi um grande choque pra mim, que eu falei, puta, o que eu conseguiria fazer diferente, entendeu? Realmente eu vejo que quando você vê um possível problema, o melhor é você sempre falar e levantar a mão. E se você deixa rolar, se você tem um possível medo aí de enfrentar o problema, é pior. Então acredito que o grande ponto é você sempre trabalhar com honestidade para ambos os lados, seja gestão ou técnica. Cara, irado tu falar isso, apesar de dar essa sabonetada, porque a gente fez junto um curso de arquitetura, eu, o Gabriel e o Gabriel, e a primeira coisa que o instrutor ensinou a gente foi, quando você é um arquiteto, a tua resposta para tudo tem que ser depende, não tem resposta certa, é sempre depende. Exatamente. E é o que tu falou, depende da situação, tem que analisar, tem que saber fazer. E tu comentou também que você começou a se preocupar mais com esse lado de negócios. Agora que você
migrou não, né? Mas agora que você é especialista, muda muita coisa de ser um desenvolvedor, porque você é um cargo de responsabilidade, um cargo de confiança, você tem que trabalhar mais com a parte de liderança, tem que ensinar mais o seu time, tem que conversar mais com a parte comercial, a parte de negócios, ou você continua codando do mesmo jeito? O que muda de você sênior para você especialista? Bom, acredito que é quando você entende que você tá num meio que anda junto. Quando você começa muito novo na área, você fala, vou fazer isso aqui e vai estar tudo certo. Na realidade, não. Isso faz parte de um todo. Eu julgo que para você ser um profissional bom, não é só aquele que sabe muito, é aquele também que agrega muito, entendeu? Às vezes o cara pode ensinar muito, pode, muitas vezes, ter uma boa relação, então muitas vezes essa pessoa também é importante. Então eu julgo que para você evoluir na carreira, é necessário também evoluir nessa parte de relações. Seja você conseguir analisar um prazo, conseguir falar, conseguir passar no não techniquez para quem está ouvindo, seja um gestor, o gestor não é tão técnico. Você conseguir passar isso para ele, também é importante. Não é só fazer a feature que é importante, entendeu? Eu acredito que é um todo. Às vezes você dá um suporte para quem está começando, você dá o melhor caminho, você também ouvir, você fala, esse é o melhor caminho, você é sempre ali. Às vezes quem está também trabalhando, falar com você, você também tem essa abertura. Eu acredito que com o passar do tempo é mais ouvir do que só fazer, entendeu? Quem faz muito, na verdade, acho que trabalha meio um pouquinho errado. Quando você olha um pouquinho de fora, que é o ideal. Seja olhar, por exemplo, você tem uma tarefa, você olha de um pouquinho de fora, um pouco mais de planejamento, você entende o que tem que ser de fato feito, o que não deve ser feito. Você olha um pouquinho de fora, vê alguém que está com dificuldade. Você olha um pouquinho de fora, vê que o prazo está certo, está errado. Você vê um possível problema, um deploy que vai dar errado. Então acredito que é natural a responsabilidade aumentar. Não tem como fugir disso. E também cria muita expectativa em você. Mas que eu falei, acho que depende muito do contexto. Depende das pessoas que estão com você. Sei que não é a resposta ideal para quem é gestor, não gosta de ouvir depende, que é uma resposta definitiva, mas para quem é técnico, acredito que é importante entender isso. Você faz parte de um todo ali, não é só você ser técnico e saber fazer que é importante. Sim, porque se tu dá uma resposta diferente, depende. Quando tu não tem certeza, tu tá tomando risco, né? Tu tá se comprometendo com algo que tu não sabe. Exatamente. Por mais que seja ruim falar o não, mas acho que isso também vem muito com a experiência. Quanto é mais novo, é mais difícil. Sim. É chato falar não, mas às vezes é necessário, né? Então, não é chato ouvir. Dos dois lados. Sim. E tem até um livro que fala um pouco sobre disfunções de times, que uma das coisas que ele fala também é sobre isso. Tu ser o people pleaser. Tipo, tu tem medo de falar a verdade porque tu quer ser o cara legal. Tu fala, puta, eu vou dar notícia ruim, né? E aí o cara vai ficar chateado comigo. Mas às vezes tem que tomar essa decisão. O cara chateado contigo aqui é o projeto ou o produto que tu vai entregar de forma correta, com qualidade. E tu envolve a pessoa no trade-off, né? Tá, o que a gente faz agora? Sim. Acredito que isso é natural, pegar com o tempo, né? Também sou muito favorável da ideia de que quando um sabe, um ensina, dois aprendem. Quando você tem essa relação maior com as pessoas, muitas vezes você também escutando é bom, você escutar um pouquinho mais é bom, porque você é aquele cara mais tímido na equipe. Já tive essa experiência. Tinha um cara tímido que trabalhava comigo e todo mundo meio que tirava sarro e tal, não tinha muita relação. Mano, quando eu comecei a ter uma relação um pouco maior com ele, comecei a pegar mais amizade, eu vi que o cara era um poço de conhecimento, entendeu? Às vezes você ouvir um pouquinho mais a pessoa também é legal, entendeu? Você também sai um pouquinho da sua zona ali de eu sei tudo, sei isso, eu sei o que é melhor pra mim, pra minha carreira. Às vezes você também pode ter outras visões quando você escuta um pouco mais. Então, o Matheus, antigamente, acredito que era um ponto ruim. Era mais focar ali no que queria, saber, correr atrás, e atualmente eu vejo que é diferente. Eu escuto mais, tento ser mais analítico, e não tanto braçal, fazer muita coisa. Então, com o passar do tempo, acredito que quando você fica mais velho, é natural você começar a ouvir, né? Quantos anos você tem? Fazer 25. Já tá com essa maturidade agora, cara, então você já tá lá na frente já, cara. E esse tipo de visão é justamente o que as startups mais legais hoje em dia, principalmente fora do Brasil, pensam, assim. Você vê eles falando na maioria dessas páginas, e aí algumas delas de fato colocam em prática, outras não, mas o que elas falam é justamente sobre isso, né? Sobre o ambiente, eles até falam dessa forma, onde todo mundo é professor e todo mundo é aluno, né? Literalmente você tem
pessoas aprendendo e ensinando o tempo todo, desde o júnior ensinando pessoas, que ele consegue ensinar muitas coisas, e desde regras de negócio até pequenas coisas técnicas que ele pode passar, até também um cara super sênior, um C-level, podendo aprender coisas ali. Então, esse tipo de ambiente é que ajuda a gente a se desenvolver muito melhor, né? E tanto a desenvolver as pessoas também, né? Sim. Lá do começo da conversa eu citei, esse meu amigo pessoal que me direcionou, falou, trabalha com Angular e tal. Esse meu amigo, ele tinha muita experiência, e ele trabalhava lá em São Paulo, ele encheu o saco da área e falou, tô saindo. É uma história que eu gosto de contar, assim. Ele falou, tô saindo da área. Vou fazer o quê? Vou abrir um restaurante. Ele saiu da área e abriu um restaurante, simplesmente. Então, eu não entendia na época, eu falei, mas tu sabe pra caramba, velho, tu tem potencial e tal. Ele falou, não, tô de saco cheio, não quero mais. Ele saiu da área. Aí, no começo do fim do ano passado, ele decidiu voltar para a área. E ele trabalhava com React, com Angular, essa stack também, um pouco de full stack ali. E tinha uma vez que ele teve um problema, ele me chamou pra ajudar e tal. E ele tava lembrando, falou, lá atrás eu te ajudei, velho, agora tu tá me ajudando. Então, você para pra ver, se ele não tivesse essa maturidade, ele, como era mais velho, de falar, faz esse caminho e tal, eu ouvi, acredito que foi um grande ponto. Você vê que, com o passar do tempo, você também, escutando, você toma rumos diferentes na sua vida, entendeu? Então, acredito que esse é um grande ponto com o passar do tempo, a maturidade. Eu vou aproveitar que tu falou de maturidade, que tu falou uma coisa bem rápida, mas que eu acho bem importante, porque eu me olho no começo de carreira e eu vejo o que eu mudaria, que é, quando tu estava comentando sobre tecnologia, tu falou de depende do problema e depende do que as pessoas sabem, né? E eu acho que no começo todo mundo se empolga muito com as tecnologias, mas se teu time não é capaz de entregar, isso não vai ter tempo para ensinar, essa curva de aprendizado é grande, é um trade-off, né? Não vale a pena. Às vezes tem tecnologia que é um pouquinho pior para aquilo, mas que você já consegue trabalhar, dependendo do projeto, se é curto ou não, ou do produto. É até melhor arrancar com isso do que essa curva de aprendizagem, né? Sim. Tem uma empresa que eu passei, que tinha um projeto interno, era um sistema interno, e tinha um sistema que era meio que público, assim, clientes acessavam. Esse sistema interno era feito em Vue. Lembro que na época eu falei, velho, pra quê? O que motivou a escolher o Vue? E na época o meu tech lead ele falou, bem simples. Porque na época era o que a equipe mais sabia. Eles escolheram aqui num comum acordo e foi Vue. E era realmente mais simples do que o Angular e o React. Eu acredito que é o meio termo, né? E pega um pouquinho desse gancho que você comentou. Na época foi um pouco da equipe que decidiu. Você desce um pouquinho talvez o nível de techniquez, mas era onde entregavam. Então, o que é o melhor? O melhor técnico ou o melhor que entrega? Irado, Matheus. Tem acho que bastante coisa que a gente tem que pensar na hora de tomar esse tipo de decisão, né? E muitas vezes também pensar demais acaba atrapalhando, né? Eu já vi muita gente também levando em consideração tantos fatores que ele demora, às vezes, muito tempo para pensar alguma coisa que literalmente já dá pouca diferença, né? Eu acho que era esse caso que você quis dizer aí do Vue, né? Por exemplo. Cara, ia ser melhor talvez usar outra coisa em vez de usar o Vue? Beleza, podia ser, mas às vezes o Vue ia demorar, sei lá, um dia a mais para todas as tarefas, mas a gente está fazendo muito mais rápido ou muito melhor porque o time entende da qualidade do Vue e não entende da qualidade de outro lugar, assim, né? Então tudo tem meio que os trade-offs ali, né? Tem uma coisa também que me vem à mente que é como é que você se mantém atualizado hoje, né? O que você faz para estudar? Porque a gente fala que a cada dia que se passa, assim, um framework novo é criado em JavaScript. E até todo mundo brinca, né? Cada dia que um novo framework é criado em JavaScript, um golfinho morre, né? Então, hoje mais um golfinho morreu e mais um framework foi criado em JavaScript. E aí, como é que você se mantém atualizado nisso, né? Beleza que hoje o Vue e o Angular, e principalmente o Next.js agora junto com o React, alcançaram um patamar legal, assim, de estabilidade, eu imagino, né? Mas não dá pra se dizer que existe tanta estabilidade nesse mundo, assim. Então, como é que você se mantém atualizado? Bom, eu tenho um método um pouquinho diferente de me manter atualizado. Eu gosto muito de ler. Sempre gostei muito de ler. Gosto muito de ler biografia,
coisas de filosofia, coisas que não são da área. Eu gosto de ler livros assim. Então, eu comecei a procurar conteúdo para consumir esse tipo de conteúdo bem específico, onde conseguia me atualizar, conseguia ler e tal. E tem uma plataforma que é o Medium, plataforma de artigos. E é uma plataforma que, quando eu comecei a olhar fundo, eu vi que não era só para o que eu queria, de coisas de filosofia, biografia. A parte técnica dela é muito forte. Então, muitas pessoas não conhecem, então fica até a dica aí. Basicamente, você cria a conta no Medium, você seleciona as categorias ou assuntos que você quer. Por exemplo, programação, Angular, React, Vue, JavaScript, Flutter, Java, você coloca a palavra-chave. E semanalmente você recebe um e-mail com os melhores artigos, melhores ranqueados lá por avaliações, comentários, que outras pessoas também avaliam, entendeu? Eu acredito que eu me mantenho atualizado assim, através da comunidade, através de artigos, não só de tipo livros, porque livros não saem com tanta frequência atualmente, né? Vídeos também não saem com tanta frequência com assuntos específicos. Então, como eu falei, atualmente eu procuro escutar mais, então eu procuro ler coisas da comunidade, ouvir mais coisas do mundo afora, para me manter atualizado. Então, é um método um pouquinho incomum, mas para mim é bem efetivo. Não, legal. Até eu tava fazendo uns projetos, eu não programo mais, né, mas tava fazendo projetos em Rails, aí eu entrei naquele Dive.to, sabe? E aí eu também recebia coisa toda semana e foi bem legal. Porque eu não sabia muito o que aprender. E ali eu ia tendo noção do que estava acontecendo, do que tinha, sabe? O que gerava mais comentário. Então é uma ótima ideia. Sim, é bem efetivo. Eu acredito que pra mim, pelo menos, por exemplo, você tem um artigo lá que você recebe como resolver problema de autenticação com React Hooks. Aí você fala, pô, mas que é problema? Aí você começa a ver a abordagem de quem teve esse problema, entendeu? Tá bem legal. Aí você fala, nunca passei, mas se um dia eu passar, eu sei que esse cara consegue me dar o caminho, entendeu? Então eu acredito que é bem legal por esse tipo de situação. Quem trabalha no problema e quem viveu aquela situação. Legal. E aí, uma dúvida, né? Acho que a principal, a gente falou muito sobre experiência, do que a gente vai aprendendo, da casca que a gente vai criando, e eu queria saber o que tu mudaria? Tu pensar assim, olha, 5 anos atrás, recomeçando a minha carreira agora, o que eu faria diferente? Até para dar uma dica aí de quem tá entrando na faculdade ou quem tá estudando agora e quer entrar no mercado. Sim. Acredito que o importante é ser ouvir, velho. Que nem eu tô meio que voltando nessa tecla, que era um problema que eu tinha grande. Eu não era muito bom em ouvir. Eu era meio cabeça fechada, cabeça dura, não ouvia muito, porque eu sabia o que eu queria, então pra mim fazia sentido, mas com o passar do tempo você vê que não é assim. Então, minha dica pra quem tá começando realmente pesquisar coisas da comunidade, pesquisar vídeos, pesquisar conteúdo que às vezes foge um pouquinho da sua casinha ali, ouvir os professores, ter esse tipo de relação. Isso tudo caminha junto com a parte técnica. Então, se você só foca na parte técnica ou na parte pessoal, você tem um gap, entendeu? Também é o contrário, se você ficar muito no pessoal e pouco no técnico, também é um problema. Então, acredito que o melhor caminho é você sempre estar com a mente aberta, assim, você ouvir outras pessoas. Que era um problema que eu tinha, apanhei muito na carreira, que eu falei, fui demitido, tive problema com 2 colegas ali, tinha relação às vezes que não dava certo, entrar que não dava certo, ficava muito frustrado, falava, pô, mas não deu certo por causa daquilo. Não é assim, entendeu? Então, acredito que o ideal para quem tá começando é se ouvir. Ouve um pouquinho mais quem tá ali passando a dor há mais tempo, sabe? Cara, que irado, Matheus. E eu te conheço há muito tempo e eu não sabia dessa tua história. Eu não sabia que tu tinha passado por isso, entrou na faculdade cedo. Nunca quis se gabar disso. Lição de humildade, resiliência. É o Cafu da programação, que passou pelas 9 peneiras aí de São Paulo, não deu certo. Não teve problema, tem humildade, vai para Santos, aprende, começa do zero. E é legal tu contar a tua história para mostrar pro pessoal que no começo da carreira é muito importante ter resiliência, de se dedicar, estudar e escutar, pelo que tu falou agora. Muito legal essa parte também, não só aprender, mas escutar os outros, porque você aprende com os outros. Se preocupar com o cliente, essa parte de ser especialista, entender que vale muito mais a pena entregar o produto do que ficar se preocupando com o techniquez, né, que nem tu falou aí. Legal esse termo, não conhecia, vou começar a usar mais. E, cara, eu tô muito feliz de ter tido essa conversa, que nem eu falei, a gente conversava sobre coisa técnica e nunca entrou nesse detalhe. Muito feliz de saber que a tua carreira tá nesse caminho, tá muito boa. E eu agradeço também o tempo que tu teve aqui com a gente. A gente tá encerrando aqui o podcast, mas
querer a parte 2 para ver como que mudou, o que tu tem, os novos planos. Eu sei que você tá fazendo faculdade de MBA. Sim, Vai ser muito sim. legal ter a parte 2 pra gente. Matheus, se tu quiser dar algum recado final, deixar algum contato, usa esse espaço. Bom, queria agradecer a oportunidade. Primeira vez que eu participo desse tipo de conteúdo, de um podcast. Também é bem legal essa experiência. É legal também estar passando um pouquinho das dores que eu tive no passado, para que as pessoas que estão ouvindo usem de aprendizado, aí, né, sofram menos. Então, também para quem está ouvindo, sempre bom ter esse tipo de contato. Para quem tiver algum interesse em falar comigo, contato, estou lá no LinkedIn como Matheus Pessoa, também pode chamar, estou bem aberto a isso. E é isso, só queria agradecer a oportunidade mesmo. Beleza, então foi isso. Essa foi a conversa com o Matheus Pessoa, esse foi o Pencast. Obrigado pela audiência e até o próximo. E, Matheus, para fechar, Palmeiras tem Mundial? Cara, é uma pergunta difícil isso aí. Isso aí tem que analisar, Depende. Tem que analisar. Não bate a conta, cara, não bate a conta, velho. Tem que analisar. Tem muitas coisas que são dúvidas aí no universo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, galera. Pessoal, até mais. Falou. Tchau, tchau.